Paz do Senhor, igreja. Pode se assentar. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja teu nome, Senhor. Convido a igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 27. Aleluia. Esse capítulo ele é um pouco extenso. Eu vou ler somente o verso 40. Aleluia. Então, cortando as cordas que seguravam as âncoras, abandonaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as amarras que prendiam os lemes. Em seguida, alçando ao vento a vela que restara na proa, foram conduzidos em direção à praia. Senhor, meu Deus, Pai querido, Senhor, obrigada pela tua presença aqui nessa noite. Senhor, como é palpável o teu Espírito Santo, como é maravilhosa a tua presença aqui nessa noite. Obrigada porque o Senhor já preparou, Senhor, esse ambiente. O Senhor recebeu a nossa adoração. Senhor, não pare, Senhor, de abrir agora o céu sobre a tua igreja. Derrama do teu Espírito, derrama do teu fluir. Pai, eu me coloco aqui à disposição do teu chamado, do teu reino. E não por mim, Senhor, porque sou pó, mas pelo teu nome santo e poderoso. Fala com a tua igreja, porque tua é a noiva, tua é a palavra. Senhor, toma agora a direção dessa palavra, que ela seja uma semente boa que vai frutificar em nossos corações, em nome de Jesus. Nós lançamos por terra agora todo impedimento, Senhor, toda distração, Senhor, tudo aquilo que quer tomar a atenção da tua igreja nessa hora, lançamos por terra em nome de Jesus e declaramos agora o fluir, o Espírito Santo de Deus, através dessa palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Pode colocar, por favor, o slide do tema dessa mensagem. E antes de eu entrar no mérito aqui, nessa história do capítulo 27 de Atos, eu quero fazer um breve resumo sobre a vida de Paulo. Eu esqueci o óculos, então eu tô vendo todo mundo meio embaçado hoje. Vou ter que pregar olhando um pouco para baixo, mas amém. Bom, os irmãos já sabem que Jesus, quando ele vai começar ali o seu ministério, ele escolhe os 12 discípulos para acompanhá-lo, e aí um discípulo traz Jesus. Então, quando Jesus morre e ressuscita e é levado aos céus, seus discípulos estão ali preocupados em preencher aquela vaga. E a palavra diz que eles falavam, tem que ser alguém que esteve conosco desde o batismo com João Batista, até quando Jesus foi elevado aos céus. Então eles lançaram sorte sobre José e sobre Matias. A sorte cai em Matias, então os discípulos incluem Matias ali como um discípulo de Jesus. Mas a verdade, irmãos, é que Jesus já havia escolhido um discípulo para aquela vaga. E o homem que Jesus escolheu para ser o seu discípulo era um homem que respirava ameaças de morte contra a igreja. Paulo, ele era hebreu, ele era fariseu, e isso quer dizer que ele pertencia à seita mais rígida do judaísmo. Ele era devoto à Torá, então por ele estar tão apegado à lei de Moisés, ele não conseguia crer em Jesus. Então ele viajava de sinagoga em sinagoga, perseguindo a igreja, perseguindo os cristãos. Até que a palavra nos fala que quando ele está ali no caminho de Damasco, uma luz resplandece sobre Paulo, ele cai e Jesus fala para ele, Paulo, por que me persegues? E ali, irmãos, Paulo é convertido. Ele é convertido e ele passa a pregar o evangelho de Jesus. Ele passa a ser uma testemunha de Jesus ali em Damasco, depois em Jerusalém, quando Barnabé inclui ele ali para andar com os demais discípulos, porque eles estavam com medo, receosos em incluir Paulo. E a palavra de Deus vai falar que eles estavam ali numa igreja em Antioquia. E o Espírito Santo de Deus manda que eles separem e enviem Barnabé
Paulo para uma missão. E Barnabé e Paulo, eles começam a pregar no sul da Turquia, na região central, levando o evangelho, pregando a palavra de Deus. Aleluia. Mas a palavra também vai dizer que Paulo começa a ser perseguido pelos judeus. Paulo é apedrejado. Paulo é espancado. Chega um momento que os romanos submetem ele ali a uma sessão de açoites. Mas apesar de toda essa perseguição, ele não parava de pregar daquele evangelho, daquele homem que ele encontrou pelo caminho de Damasco. Ele não parava de falar de Jesus. E porque ele pregava o evangelho de Jesus, os judeus não aceitavam. E chega um determinado momento ali da história que eles pegam Paulo e começam a espancar Paulo. A ponto de um soldado romano ter que intervir pela vida de Paulo. Eles pegam Paulo, levam ele para uma fortaleza. E ali Jesus aparece para Paulo. E Jesus aparece para ele e fala: Paulo, seja corajoso. Não desiste, da mesma forma que você está sendo minha testemunha aqui, você será a minha testemunha em Roma. E isso, irmãos, era uma promessa que Deus tinha para a vida de Paulo, porque se você ler ali em Atos, no capítulo 1, no verso 8, os discípulos de Jesus, eles tinham uma promessa e um envio. Eles tinham a promessa de serem revestidos pelo Espírito Santo, e eles tinham um envio de serem testemunhas de Jesus em Jerusalém, na Judeia, em Samaria, até os confins da terra. E Roma, nessa época da história, Roma era considerado uma sede mundial. Muitas pessoas que representavam raças e nacionalidades moravam em Roma. Então o evangelho, através de Paulo chegando em Roma, era um ponto de partida para o cumprimento da palavra de Jesus, que o evangelho chegaria até os confins da terra. Então Paulo recebe essa promessa de Jesus, só que logo em seguida os judeus armam uma trama para tirar a vida dele, para matar ele. E os soldados romanos têm conhecimento disso, então eles mandam Paulo para um governador, para o governador Félix. E a palavra de Deus diz que Paulo permanece preso ali. Félix não via acusação nenhuma em Paulo, mas ele queria manter boas aparências com os judeus, então ele não mandava soltar Paulo. E assim Paulo fica aprisionado, pregando o evangelho. E Félix, ele é sucedido por um novo governador que se chama Festo. Então Festo quer analisar a causa de Paulo e resolver aquele problema. Ele estava preso há muito tempo ali. E então Festo escuta a história de Paulo e fala para ele: Paulo, você quer ser julgado lá em Jerusalém? Porque eu não vejo culpa em você, não vejo condenação. E Paulo, ele reivindica um direito que ele tinha de nascença. Ele tinha um direito romano, então ele reivindica esse direito e fala: não, eu quero ser julgado por César. Era costume, irmãos, de quando um governador assumisse, o rei visitasse ele. Então o rei Agripa vai visitar Festo. E ele comenta da história de Paulo, e esse rei quer ouvir Paulo. E ali, irmãos, Paulo começa a pregar para esse rei, para esse governador, para se cumprir mais uma palavra de Jesus, que dizia que os seus discípulos iriam falar perante governadores, perante rei, perante autoridades. E a palavra diz que esse rei, esse governador escuta Paulo e fala: olha, se esse homem não quisesse ser julgado por César, a gente podia soltar ele. E aí, irmãos, então Paulo, por ele ter reivindicado esse direito, ele é enviado para Roma, para ser julgado por César. E é o capítulo que nós acabamos de ler, em que Paulo está num navio, sendo levado rumo à sua promessa. Ele tinha uma promessa de chegar até Roma. Jesus disse para ele que ele iria ser testemunha em Roma. Ele está nesse navio, rumando para a sua promessa, e de repente, uma forte tempestade encontra o seu navio. E a palavra diz que o vento era forte, era contrário, o mar era revolto, e eles não tinham chance contra aquela tempestade, então eles resolveram abaixar as velas.
e deixar o navio à deriva daquela tempestade. Mas para eles ficarem firmes no meio da tempestade, eles jogaram âncoras e eles ficaram ancorados no meio da tempestade. Então uma forte tempestade muito maior do que a outra aparece. E eles precisam começar a jogar as bagagens para o mar. E no outro dia, porque eles ficaram muitos dias ali sem ver nem a luz do sol, eles só viam tempestade. E no outro dia, eles avistam uma luz. E eles avistam uma esperança. Eles veem uma ilha, a ilha de Malta. Uma esperança de salvação no meio daquela tempestade. Então, para que eles cheguem até a ilha, eles precisam cortar os lemes que prendiam o navio naquelas âncoras para se chegar na ilha. Quanto à luta na vida de Paulo, eu acredito que Paulo louvou essa canção, essa segunda canção que nós cantamos, eu acredito que era a canção de Paulo. Contigo eu vou por onde precisar, e se eu sofrer, eu confiarei. Senhor, em outro momento eu não confiava, mas agora sim, eu creio em Ti, Jesus. E o que eu quero dizer para os irmãos, o que o Espírito Santo de Deus me revelou, lendo o capítulo 28 do livro de Atos, é que, meus irmãos, esse navio é a minha e é a sua vida. Em determinado momento, você rumou para as promessas de Deus, promessas individuais que Ele fez para você, promessas gerais que estão na sua palavra. E você tentou chegar até lá, mas aí um vento muito forte, um furacão, um mar revolto te acometeu e foi mais forte do que você. E esse vento forte e esse furacão são todas as situações que não dependiam de você. Situações que estavam fora do seu controle. Talvez você perdeu um ente querido. Talvez você cresceu em um lar disfuncional. Talvez você foi traído por alguém que você tanto amava. Talvez você foi acometida de depressão, ansiedade. Talvez você sofreu abusos psicológicos, emocionais, físicos, abusos sexuais. Eu não sei o que foi a situação que estava muito além do teu controle, que por mais que você tentava levar o navio da vida para frente, essa situação era muito mais forte que o navio. E aí, assim como esses marinheiros, você decidiu abaixar as velas do seu navio e deixar ele à deriva da vida. Aleluia! Mas a palavra diz que um forte furacão vem nesse navio e eles começam a jogar as bagagens para fora. Irmãos, esse furacão é o Espírito Santo de Deus. Onde ele viu o seu navio à deriva de tanta situação contrária, tanta dificuldade, tanta adversidade, ele viu, ele te viu. Não pense que você estava sozinho ali no meio daquela tempestade, não. E ele mandou o Espírito Santo dele no seu navio, para começar a esvaziar o que deixava o navio pesado, para começar a jogar essas cargas para o mar. E essas cargas, eu quero te dizer que são todas as palavras que você ouviu, palavras de maldição, palavras de derrota. Ah, você não vai dar certo mesmo, não adianta nem você tentar, você tá louco e por esse caminho. Na nossa família, todo mundo se divorciou, você vai divorciar. Na nossa família, todo mundo faliu, você também vai falir. Mas o Espírito Santo de Deus te encontrou no meio de tanta carga, tanto jugo, tantas palavras contrárias. Ele começou a esvaziar o seu navio e te limpar de todo esse peso, esses jugos, essas cargas que deixavam sua vida pesada. Aleluia, glória a Deus. A ponto de você conseguir avistar uma esperança. A ponto de você conseguir avistar uma ilha. Aleluia. E essa ilha te olha e ela te diz: vinde a mim. Cansado, oprimido, sobrecarregado, vinde a mim, eu te aliviarei. Mas, irmãos, para o navio chegar na ilha, ele teve que soltar as amarras da âncora.
E para nós nos achegarmos a Jesus, nós precisamos soltar as amarras que nos prendem no meio dessa tempestade. Glória a Deus. É sobre isso que eu quero pregar nessa noite. Pode passar, acho que eu já pulei uns 2 slides. Mas amém. Esse. Eu quero ajudar a igreja, assim como essa palavra foi reveladora para a minha vida. E eu estou há muito tempo meditando nessa palavra. E essa semana, para eu trazer essa palavra, eu senti um peso espiritual muito grande, muito desânimo. Eu sentia na pele, no meio da noite. Porque isso foi revelador para a minha vida. E eu creio que vai ser revelador para a sua vida também. E eu quero te ajudar, assim como o Espírito Santo de Deus me ajudou, a identificar como soltar as amarras desses lemes, dessa âncora que te prende no meio dessa tempestade. E o primeiro ponto é que nós precisamos identificar sintomas. Quando o nosso corpo está doente, ele começa a apresentar sintomas. E aí, quando você ainda não sabe a causa, você começa a tratar o sintoma. Você tem uma febre, você toma um remédio para febre. Você tem uma dor na garganta, você toma um remédio para dor na garganta. Até que o seu corpo manifeste a causa daquele sintoma. Então, quando você tem sintomas, você procura um médico e você passa para ele os sintomas e ele te passa um diagnóstico. Assim é na sua vida espiritual, você precisa identificar sintomas. Qual o sintoma? Ansiedade, irritabilidade, complexo de inferioridade? Sintomas. Identifica os sintomas que te prendem. E depois que você identificar esses sintomas, você precisa se submeter a um diagnóstico do Espírito Santo. Ore por esses sintomas para que Deus te revele a causa. Para que Deus te revele a raiz desse sintoma. Talvez quando Ele te revelar a raiz, você vai precisar pedir perdão para algumas pessoas. Mas o ponto crucial é que você precisa deixar as causas desses sintomas aos pés da cruz. Você precisa deixar as causas na cruz. E como deixar as causas na cruz? Se humilhando, se arrependendo, confessando. Por que eu devo confessar? Tem uma frase do pastor Cote que ele diz assim: pecados, e aqui eu quero adicionar causas. Causas e pecados não confessados impõem consequências geracionais. Aquilo que você não confessa, você levou a Deus um sintoma, Ele te revelou uma causa, você precisa confessar, pedir perdão, se arrepender, se humilhar. Porque as lutas que nós não vencemos, os nossos filhos terão que vencer. Quando eu me deparei com essa palavra, eu lembrei de mim. Eu descobri recentemente, lendo um livro aqui da biblioteca sobre educação de filhos. E naquele livro tinha um capítulo de filhos que crescem na sombra dos irmãos. E eu descobri que eu fui uma criança que cresci na sombra da minha irmã. Ela era muito mais extrovertida, muito mais inteligente, muito mais criativa, mais velha, mais bonita, mais legal. Todo mundo queria ser amigo dela. E eu cresci na sombra dela. Se ela fazia amizades, eu fazia amizades. Se ela estava comigo, eu conversava. Se não, eu não conversava. A ponto dela escolher as minhas roupas, ela fazer os meus trabalhos escolares. Só que isso desencadeou em mim um sintoma. Um complexo de inferioridade. Porque por ela ser mais velha, ela sempre ganhava mais presentes. Então as pessoas chegavam, reparte com a sua irmã, toma aqui esse presente, reparte com a sua irmã. E eu lembro que ela olhava e falava, tá vendo, eu sou a neta mais amada. Tá vendo, eu sou a sobrinha mais amada. E isso me despertou um sintoma. De achar que ninguém me amava, de que eu não seria aceita. E eu cresci com isso. A ponto de recente, porque a cura é um processo. Quantas vezes eu me pego com setas na mente me dizendo assim, elas não te amam, elas não te aceitam, elas não te querem lá. E o Espírito Santo vem e me dá um estralo e fala, ei, não tem a ver com elas. Tem a ver com você, o sintoma, um complexo de inferioridade. Deixa isso aos pés da cruz. E aí quando você não confessa, Senhor, me perdoa pelo meu complexo de inferioridade, me perdoa por isso, Senhor, me cura. Porque se eu não venço isso, os meus filhos têm que vencer.
Quantas vezes eu vi a Maria Flor delegando as escolhas dela para o João. João, o que você acha que eu devo comer? E assim, eu vou rapidamente falo, não, Maria, quem tem que decidir é você. Quem tem que escolher é você. Porque eu sei o que isso me custou. Então as causas que nós não vencemos geram consequências geracionais. E é essa a importância de confessarmos. E sabermos, irmãos, que para cada sintoma Deus tem um tratamento singular. Nós somos seres singular. Ninguém aqui é igual a ninguém. Ninguém aqui é igual a ninguém, irmãos. Quando eu meditava nessa palavra, o Espírito Santo me fazia pensar em mulheres depressivas. Nunca chegue numa mulher depressiva e fala, olha, eu tive depressão, eu orei e fui curada. Não faça isso, não faça. Porque Deus tem um tratamento singular para cada um. Talvez Ele te curou com oração, mas outra pessoa Ele vai curar de outra forma. Ele não curou todos os cegos iguais. Um cego, ele cuspiu e fez um lodo. O outro, ele só falou, a tua fé te salvou e ele enxergou. Cada um, ele curou com a sua singularidade. Então o tratamento que Ele tem para você, é singular. Mas existe um só que pode curar, é Jesus. Só Ele é a cura. Mas o tratamento vem dEle. Não compete a nós falar para as pessoas qual é o tratamento. Só leve as pessoas a Jesus. Amém? Glória a Deus. O segundo ponto. Tem aí, Brunão, outro slide? Então tá bom, amém. Eu falei para o Espírito Santo ficar no controle, porque eu sempre faço slide, quero deixar tudo organizado, então ele está no controle. Não veio nenhum slide. Amém. O segundo ponto é... Jesus tem um tratamento de cura. Eu acabei de dizer isso. A cura para todos os sintomas é Jesus. Ele chega ali num tanque em Betesda, ele vê um paralítico há 38 anos e ele diz a ele, você quer ser curado? Ah, Senhor, mas quando as águas se agitam, não tem ninguém que me leva lá. Aquele homem estava tão apegado àquele sistema de crença, de que seria o agitar das águas que iria curar ele. Mas Jesus estava falando, você quer ser curado? Toma o teu leito e anda. É isso que Ele tem para te dizer essa noite. Você quer ser curado? Para de se apegar a um estado de vitimização. Ah, Senhor, mas o Senhor não sabe o que me fizeram. Mas o Senhor não sabe o tanto que eu já tentei. O Senhor não sabe o tanto que eu já orei. Não, Ele está te falando, quer ser curado? Pega o teu leito, pega essas amarras, pega isso que está te prendendo, o teu navio no meio dessa tempestade e anda. Vai para a ilha. Glória a Deus. Porque tudo o que Jesus precisa para nos curar é do nosso coração. A palavra de Deus em Provérbios diz, dá-me, filho meu, o teu coração. O que Ele precisa para curar você é o seu coração. Aleluia. Mas que coração? Eu estava pensando nisso nessa tarde. Que coração, Senhor? E o coração que Ele precisa é um coração quebrantado. É um coração humilhado. A gente tem que parar de chegar a Deus com tantas petições. Deus, o meu emprego. Deus, a minha família. Deus, aquela doença. Deus, as minhas finanças. Deus, isso. Deus, aquilo. Deus, não. A gente tem que começar a chegar a Deus. Aqui está o meu coração. Eu me humilho. Eu me rasgo. Eu não sou nada. Eu sou pó. Eu careço. Eu preciso da tua cura, do teu azeite, do teu bálsamo. Eu preciso do teu perdão. A gente precisa todos os dias do perdão de Deus. Todos os dias a gente precisa se humilhar e rasgar. Nos rasgar diante dEle. Porque Ele sonda as nossas intenções. Há algum tempo Ele tem me feito orar. Isso, exatamente isso. Senhor, sonda as minhas intenções, porque eu não quero estar na tua igreja por conta de ministério, porque o dia que o Senhor me tirar o ministério, eu saio. Eu não quero estar na igreja por conta dos homens, porque o dia que o homem me olhar torto, eu saio.
Eu não quero estar na igreja por escala, por cargos. Deus não está nem aí para nossa escala. Ele sonda as nossas intenções, o coração quebrantado. Senhor, eu estou aqui porque eu não posso viver longe do Senhor. Eu estou aqui porque eu preciso de Ti. Eu sou pó, eu não posso caminhar sem a Tua graça, sem a Tua misericórdia, sem o Teu cuidado, sem o Teu amor. Aleluia. Ele não rejeita um coração quebrantado. Aleluia. Glória a Deus. Talvez você se pergunte por que Ele permitiu os ventos fortes. Aonde Ele estava quando aquilo acontecia comigo? Por que Ele permitiu que o mar fosse mais bravo, que o mar fosse revolto? Tem uma frase do livro que se chama Cabana que diz: quando tudo que você consegue ver é a sua dor, você não vê Jesus. Você não consegue enxergar Jesus. E a resposta para essas inquietações, Deus me deu numa conversa tão simplória com a pastora Marluce. Eu disse assim para ela: pastora, eu compreendi que eu estou numa fase com os meus filhos que a minha casa não vai estar tudo organizada e limpa sempre, porque eles são pequenos. Essa semana mesmo eu fiz uma faxina, limpei tudo e entrei dentro de casa e falei: agora eu vou aproveitar a casa limpa. Quando eu olhei na sala, eles estavam abrindo potes de slime, massinha, e apertando no chão e fazendo aquela sujeira, e eu deixei. Ela me disse assim: Nayara, uma casa tudo limpa e organizada não tem vida. E você não sabe o prejuízo que uma mãe causa para um filho quando ela não deixa ele ser criança para deixar tudo organizado. Irmãos, a sua casa é a sua vida. Se tem vida aí, você está respirando, você recebeu o fôlego desse dia, tem vida nos seus pulmões. Então a casa vai estar, às vezes, bagunçada. Vai ter mar calmo, mas vai ter mar revoltos. Vai ter dias calmos, mas vão ter dias de tempestades. Nós precisamos saber que a alegria e a tristeza fazem parte da vida. É natural. Mas nós precisamos manter um coração quebrantado e necessitado de Deus quando o mar estiver tranquilo. Mas também quando o mar estiver revolto. Porque tem pessoas que precisam do mar revolto, senão elas deixam Jesus. Com o mar calmo, elas esquecem dele. Então tem pessoas que precisam dessa agitação das águas. Mas nós não podemos deixar de servir a Deus em todas as situações da nossa vida, porque em tudo Ele está no controle. E por fim, a gente precisa desatar essas amarras. No curso do apóstolo Géser, ele fala que as amarras nos impedem de ter uma caminhada cristã. E ele fala ali que quando Jesus ressuscitou a Lázaro e ele sai para fora, ele estava enfaixado, né, nos pés e nos braços. E então Jesus fala: desatem-o e deixem ele ir. Então, nesse curso ele explica que a obra de Jesus é a salvação. Mas desatar Lázaro, ou seja, cortar as amarras desse navio, meus irmãos, é com a gente. Cortar as amarras do navio é com você. Talvez o que tem prendido o seu navio no meio da tempestade e impedido você de chegar até Jesus são vícios. Talvez por conta dessa tempestade você pegou vícios na sua vida e fez de amuleta para suportar a dor. Ou talvez você se apegou aos tesouros dessa terra. Ou talvez você se apegou a tanto essa dor que você desencadeou um complexo de vitimização, de vítima, sou vítima, eu não largo essa dor, eu não largo o que me fizeram, eu não largo isso.
Só que isso está te impedindo de chegar até Jesus. Você precisa cortar as amarras dessas âncoras e deixar o seu navio chegar até Jesus. Ele te capacita, Ele te dá força, Ele te dá aquilo que você precisa, mas depende de você. Aleluia. Amém. Eu quero finalizar lendo um texto que eu escrevi. É necessário reconhecer os sintomas que carecem de cura. Muitas vezes são como o furacão descrito no livro de Atos 27, surgem do nada e destroem tudo à volta. Em um dia, tudo estava muito bem. De repente, um turbilhão de sentimentos ruins te derrotou. A sua baixa autoestima e insegurança te fizeram esquecer que em Cristo tem uma identidade para você. A ansiedade, estresse, comportamentos agressivos, tentativas de suicídio te roubaram o prazer de viver. Te roubaram a alegria do ordinário, o contentamento, a certeza de que Ele preparou um futuro cheio de esperança e que em Cristo há domínio próprio e temperamento. O complexo de inferioridade fez com que você se sentisse desprezada, esquecida, incapaz de ser amada por alguém. Ele te afastou do amor verdadeiro encontrado na cruz de Jesus. Mas a boa notícia é que os grandes milagres descritos na Bíblia advieram de pessoas enfermas no seu corpo e em suas emoções. Moisés, cheio de dúvidas quanto à sua identidade e com dificuldade no falar. José, ferido no fundo da sua alma pelos seus irmãos. Elias, deprimido diante de uma ameaça. Naamã, leproso. Davi, subestimado pelo seu próprio pai e por seus irmãos. Um paralítico há 38 anos na beira de um tanque. E uma mulher há 12 anos com fluxo de sangue. Eu quero ler Jeremias de uma forma que eu reorganizei os versículos, mas é no capítulo 31, que diz assim: reprime a tua dor e o choro dos teus sentimentos. Proíbe as lágrimas de jorrarem dos teus olhos, porque o teu trabalho e sofrimento serão recompensados. Eu transformarei toda a tua tristeza numa imensa satisfação e alegria. Eu, pessoalmente, te darei consolo e júbilo, em vez de amargura e lamento, porque sou Abba Pai. Às vezes o que você precisa é de bravura, de se levantar e falar: eu vou ser contra esses sintomas e eu vou soltar as amarras dessa âncora que tem me prendido no meio dessa tempestade, porque tem esperança em Cristo para você. Se coloca de pé, vamos orar juntos. Se durante essa palavra Deus já te revelou algum sintoma, alguma causa, ore por ela nessa hora. E se você sentir no coração de se ajoelhar, se ajoelhe, porque Ele não despreza um coração quebrantado. Pai, obrigada, Senhor, pela revelação da Tua palavra. Pai, obrigada pelo Teu amor, pela Tua fidelidade, por nos encontrar nessa noite. Obrigada porque o Senhor não deixa o nosso navio à deriva. Obrigada porque o Senhor não deixa o nosso navio naufragar. Mas o Senhor envia o Teu Espírito Santo para nos ajudar a jogar ao mar todos os pesos, tudo aquilo que tem tornado difícil o caminhar da vida, tudo aquilo que tem trazido peso, Senhor. Obrigada porque o Teu Espírito Santo tem nos ajudado a nos esvaziar de palavras de maldição, de derrota. Senhor, nos esvazie nessa hora de todo desânimo, toda incerteza, toda insegurança, toda dúvida no coração da Tua igreja.
porque nós queremos, Senhor, nos achegar a Ti com um coração quebrantado e sincero. Nós queremos, Senhor, o Teu perdão, a Tua cura, o Teu azeite sobre as nossas vidas. Derrama bálsamo sobre a Tua igreja. Em nome de Jesus, Pai, vem encorajar nessa hora os Teus filhos, encoraja eles a desatar tudo aquilo que ainda tem prendido eles na caminhada cristã. Senhor, faz-nos esquecer da dor, assim como a Tua palavra diz em Filipenses, esquecendo-nos das coisas que ficaram para trás e prosseguindo para o alvo, rumo à promessa, para o prêmio, aleluia, da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós prosseguimos, Senhor, ao alvo. Ajuda a Tua noiva, ajuda a Tua igreja, Senhor. Traz cura. Ah, Pai, dê ao Teu filho toda a estratégia, tudo aquilo que ele precisa. Tira as escamas dos olhos. Nos dê nova visão espiritual. Nos dê um coração novo. Nos reveste, Senhor, com um novo entendimento. Transforma o nosso entendimento, para que nós possamos identificar sintomas. Nos faz sensível à Tua voz, Espírito Santo. Nos faz sensível àquilo que o Senhor está falando. Filha, me dá esse sintoma. Eu quero curar você, Senhor, abre os nossos ouvidos para Te ouvir. E nós, como Tua igreja, queremos deixar, Senhor, nos pés da cruz nessa hora, todas as causas, Senhor, todas as razões, porque o Senhor não nos condena. Jesus não quer condenar você. Ele não te condena, Ele quer te trazer cura e nova vida, nova esperança. Quando aquela mulher foi pega em adultério e Ele olhou e disse: eu não te condeno, vá em paz e não peques mais. Ele te diz: eu não te condeno, vá em paz, mas não peque outra vez, não volte a se ancorar novamente nessa dor, para de se ancorar nesses vícios, para de se ancorar nessa fraqueza. Ele tem força do Espírito para você, como Ele fez com aquele cego, quando Ele curou e disse: não volte para aquela aldeia. Ele está te dizendo: filha, para de voltar para essa âncora. Você não pode mais pertencer a certos lugares. Aleluia. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor tem planos de paz, planos para nos fazer prosperar, coisas muito maiores e muito melhores do que podemos pensar e imaginar. É isso que o Senhor tem preparado para nós. Mas nos ajuda, Senhor, na nossa caminhada. Renova agora a força da Tua igreja, em nome de Jesus. E que, Senhor, essa palavra venha ser reveladora para nós. Que essa palavra venha queimar em nossos corações. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Obrigada, Espírito de Deus. Obrigada, Deus soberano. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém.